Alerj prova incentivos fiscais para bares e restaurantes. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerj, aprovou em discussão única, nesta quinta-feira 24, o projeto de lei 4.172/21, de autoria do deputado André Ceciliano, PT, que garante incentivos fiscais do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços do ICMS aos bares e restaurantes até o final de 2032. A medida seguirá para sanção ao veto de governador Cláudio Castro. A medida estabelece uma alíquota de ICMS de 3% no fornecimento ou na saída das refeições e de 4% relativa às demais aparições. Proposta vale para bares, restaurantes, lanchonetes, casas de chás e de sucos e estabelecimentos similares. Projeto é uma colagem das alíquotas praticadas no estado de Minas Gerais, presentes no artigo 75, inciso 39 do Decreto de Minas 43.080/2. Tanto a Lei Complementa Federal 160/17, que o convênio do ICMS com fax 190/17 permite a prática de cópia ou incentivos fiscais de estado vizinhos, mesmo durante o regime de recuperação fiscal RRF, para evitar a chamada guerra fiscal. Segundo Ceciliano, presidente da Alerj, importante fomentar a economia de bares e restaurantes, principalmente em função da crise econômica ocasionada pela pandemia do coronavírus. Nós sabemos que, durante a pandemia, muitas dessas empresas tiveram que fechar. Se nós não voltarmos com algum incentivo para esse setor, seguramente mais de 25% desse estabelecimento não vão ter condições de reabrir. Precisamos criar todas as condições para ter um Rio de Janeiro melhor. Esperamos reabrir todos os estabelecimentos que foram fechados, além de trazer novos investimentos, explicou o deputado. A iniciativa do projeto veio através do Sindicato de Bares e Restaurantes, Sindrio. Em documento enviado à Alerj, os sindicatos lembram que a pandemia de Covid-19 impactou o setor, que manteve pagamento de despesas fixas, com os impostos atualmente no estado do Rio. O segmento emprega mais de 170 mil pessoas. O sindicato afirma que nos últimos anos, mesmo com a diminuição do percentual do ICMS, caixa do governo do estado apresentou o aumento de arrecadação, porque mais de empreendedores antes informais se regularizam em 2019. Mais de 360 milhões foram arrecadados em impostos, cerca de 1% do total arrecadado pelo estado. O documento da Anvisa não revela nomes de participantes da reunião da compra da Covaxin. O documento relata detalhes da reunião, que teve como tema estratégia certificado da Biotech, que produz a vacina Covaxin. Em fevereiro, tem campo de nomes dos participantes em brancos. A reunião entre Precisa Medicamentos, intermediária do laboratório indiano Biotech no Brasil, a coordenação de inspeção e fiscalização sanitária de insumos farmacêuticos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa, realizada em 20 de janeiro deste ano para fechar o acordo sobre a compra da vacina Covaxin, teve informações omitidas. A planilha da Anvisa, que servia para detalhar as reuniões, não traz o nome dos participantes da discussão entre representantes da produtores de vacina contra a Covid-19 produzida pela Índia. Segundo o Ministério Público Federal, há indícios de crimes no contrato para a compra da Covaxin, e a CPI da Covid no Senado também analisa o tema. O presidente Jair Bolsonaro estuda cancelar o contrato após as denúncias.
Não foi explicado o motivo pelo qual os nomes dos participantes não constam na planilha. O documento de reunião da Anvisa foi disponibilizado em 11 de março em resposta a pedido feito pela Lei de Acesso à Informação. Estão listados cerca de 40 reuniões de junho de 2020 e fevereiro de 2021. Em todas as outras reuniões da planilha, o campo do nome dos participantes está preenchido. Além da reunião sobre a Covaxin, a conversa que antecedeu a compra da vacina russa Sputnik V em 2 de fevereiro também apresenta registro dos participantes da Covaxin e a Sputnik foram comprovadas com restrições pela Anvisa apenas no início deste mês. CPI da Covid analisa denúncias. O valor total de contrato da Covaxin é de 1,6 bilhões para a compra de 20 milhões de doses da vacina. O pagamento ainda não foi feito porque as vacinas não foram entregues, mas o empenho para acelerar o fechamento do contrato com a farmacêutica indiana demonstra uma mobilização suspeita do governo para adquirir imunizantes, algo que não aconteceu com os demais fabricantes da vacina, com a agência Sputnik Brasil. 2022, Lula tem 49%, Bolsonaro 23%. Popularidade do presidente despenca. Sondagem entrevistou pessoas em 141 municípios do Brasil. Números atuais variam bastante, enquanto relacionado à mesma pesquisa realizada em fevereiro deste ano. Em pesquisa divulgada nesta sexta-feira 25, pelo Instituto IPEC, que ouviu 2.002 pessoas entre os 5 principais candidatos à presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, obteve 49% de intenção de votos, enquanto o atual presidente Jair Bolsonaro, sem partido, alcançou 23%. Seguindo os outros candidatos, Ciro Gomes, PDT, obteve 7%, João Doria, PSDB, 5%, e Luiz Henrique Mandetta, do DEM, 3%. Eleitores que votariam nulo ou branco somaram 10%, e os que não souberam responder ou não quiseram opinar, 3%. A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 21 de julho. Abrangeu 141 municípios, à margem de erro, e dos 2 pontos para mais para menos, segundo o Instituto. O Instituto também avaliou a interpretação dos eleitores perante a gestão do atual governo, fazendo a seguinte pergunta: na sua avaliação, o governo do presidente Jair Bolsonaro está sendo ótimo, bom, regular ou ruim ou péssimo? Os resultados foram ótimo, bom, 24%, regular, 26%, ruim, péssimo, 49%. Eleitores que não souberam ou não quiseram responder, correspondente a 1%. Em fevereiro, os números referentes à mesma pergunta eram um pouco diferentes. A avaliação do governo de ótimo, bom representava 28%, regular 31%, ruim e péssimo 39%. A confiança do presidente também mudou na concepção dos brasileiros. Ao ser questionado se o senhor confia no presidente Jair Bolsonaro, as respostas foram confio 30%, eram 36% em fevereiro, não confio 68%, eram 61%, não sabe, não responderam 2%, eram 3%. Para contornar os novos números de que não beneficiam uma reeleição, Bolsonaro teria planejado lançar um pacote de bondades no qual estimularia eleitores a votar em si através de medidas estratégicas, conforme noticiado no dia 23 com a agência Sputnik Brasil. Governo libera entrada de estrangeiro na fronteira com a Venezuela. Portaria do governo brasileiro também autoriza o tráfego de residentes fronteiriços em cidades gêmeas, mediante apresentação de documento de residente fronteiriço. O governo federal atualizou a portaria que restringe
a entrada de estrangeiros no país e passou a permitir o ingresso de estrangeiros em situação de vulnerabilidade social. O texto foi publicado nesta quinta 24 no Diário Oficial da União, DOU. Pela norma, as restrições de entrada no Brasil não mais se aplicam à execução de medidas de assistência emergencial para acolhimento e regularização migratória de pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária. Com isso, cidadãos venezuelanos que ingressam no país por via terrestre na fronteira de Roraima terão passagem autorizada. A portaria vale, inclusive, para imigrantes que tenham entrado em território brasileiro depois do dia 18 de março de 2020, quando a fronteira foi fechada por causa da pandemia de Covid-19. Neste caso, os estrangeiros, mesmo que tenha entrado de forma ilegal, poderá assim regularizar a situação. A portaria também autoriza o tráfego de residentes fronteiriços em cidades gêmeas, mediante a apresentação de documento de residente fronteiriço ou de outro documento comprobatório, desde que seja garantido a reciprocidade no tratamento ao brasileiro pelo país vizinho. No caso da fronteira com Venezuela, as cidades gêmeas são Parcaraima, Brasil, Santa Helena, Uiarém, Venezuela. A portaria manteve a proibição temporária de entrada no país de passageiros estrangeiros de voos com origem ou passagem pela Índia, pelo Reino Unido, pela Irlanda do Norte ou pela África do Sul. As restrições não se aplicam a brasileiro nato ou naturalizado, imigrante com residência de caráter definitivo no território brasileiro profissional, estrangeiro em missão a serviço de organismo internacional, desde que é identificado funcionário estrangeiro, acreditando junto ao governo brasileiro estrangeiro que tenha cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador brasileiro, ou que tenha ingresso autorizado especificamente pelo governo brasileiro, ou portador de registro nacional migratório. O transporte de carga também não será afetado. No caso de uma estrangeira que se enquadre nessa exceção com origem ou histórico de passagem pelo Reino Unido, Irlanda do Norte, África do Sul, Índia, nos últimos 14 dias, ao ingressar no território brasileiro, ele deverá permanecer em quarentena por 14 dias. Todos os viajantes internacionais que chegam ao Brasil ficam obrigados a apresentar à companhia aérea exame RT-PCR com resultado negativo nas últimas 72 horas, contratados no início do embarque no país de origem. Neste caso, serão aceitos exames em português, espanhol ou inglês que tenham sido realizados em laboratório reconhecido pela autoridade de saúde do país de embarque com a Agência Brasil. Restos mortais de 140 mil anos revelam nova espécie humana em Israel. Ossos de neandertais descobertos em Israel podem reescrever a história da evolução humana. Uma equipe internacional de cientistas descobriu o que poderia ser uma nova espécie humana, batizada como Homo neanderthal, o mesmo nome do sítio onde os restos foram encontrados, em Israel. De acordo com o estudo, um elemento marcante da descoberta é a datação de aproximadamente 140 mil anos, definido como o fim do Pleistoceno Médio. O elemento crucial desta descoberta é, particularmente, a datação, de aproximadamente 140 mil anos,
naquele que é definido como o fim do Pleistoceno Médio, explicou um dos autores do estudo, George Manzi. De acordo com o especialista, este período de tempo representa uma fase de transição da evolução humana das formas arcaicas do homem para as mais modernas, incluindo os Neandertais e os Homo sapiens. As análises de dados sobre suas ferramentas de pedra, fauna, ambiente e possível comportamento associado aos restos encontrados no sítio israelense, mostraram que os Homo neanderthal eram caçadores eficientes e usavam a madeira para atear fogo, e que sabiam como mantê-lo e também usá-lo para cozinhar. Ou seja, estes hominídeos dominavam plenamente a tecnologia que até há pouco estava relacionada com o Homo sapiens ou os Neandertais, observaram os cientistas, ressaltando que as descobertas apontam para as interações culturais entre as diferentes linhagens ancestrais durante o Paleolítico Médio. Além disso, as análises dos ossos do crânio, mandíbula e segundo molar inferior revelaram que a espécie apresentava uma combinação distinta de traços neandertais e arcaicos. Para os cientistas, estes hominídeos foram os últimos sobreviventes da mesma população ancestral do Pleistoceno Médio, que com toda a probabilidade, esteve envolvida na evolução do homem na Europa e Ásia Oriental no mesmo período. Os restos de Neanderthal mostram a contínua alternância nos últimos 200.000 anos de restos humanos de Neandertais e humanos modernos Homo sapiens nos sítios do Levante Mediterrâneo, afirmou João Luiz Arzuaga, um dos autores do estudo, com a agência Sputnik Brasil. Rede Madeira ou pode fechar após dono minimizar pandemia. Junior Durski afirmou que não tem caixa o bastante para pagar as dívidas dos restaurantes. A rede de restaurantes Madeira ou, do bolsonarista Junior Durski, alega em suas demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2021 que o dinheiro em caixa da empresa não seria suficiente para pagar as dívidas de curto prazo na data de vencimento, sem financiamento adicional. Foram 2 materiais de resultados publicados pela empresa desde o início da pandemia e auditórias da rede levantaram, em ambos, a existência de incerteza relevante e significativa relacionada com a continuidade da operação, informa o jornal Valor Econômico. O informe entregue nesta quinta-feira, 24, indica que as lanchonetes podem fechar. Em março de 2020, no início da pandemia de Covid-19, o empresário Junior Durski minimizou o potencial letal do coronavírus. Segundo ele, o Estado não deveria parar a economia para frear a disseminação da doença porque 5 ou 7 mil pessoas vão morrer. No ano passado, a Controladoria Geral da União, CGU, multou o restaurante em R$ 442 mil por pagar propina em dinheiro e alimentos a funcionários do Ministério da Agricultura. Os funcionários da pasta eram designados para, supostamente, fiscalizar lojas da rede nas cidades de Balsa Nova e Ponta Grossa, no Paraná. Com Brasil Econômico e IG Economia. Ex-policial que matou Floyd é condenado a 22 anos e meio de prisão. O ex-policial Derek Chauvin foi condenado nesta sexta-feira, 25, a 22 anos e meio de prisão pelo assassinato do americano George Floyd, cuja morte provocou os maiores protestos em décadas nos Estados Unidos contra a brutalidade policial e reivindicando justiça racial. A sentença de 270 meses foi anunciada pelo juiz Peter Carrill.
que explicou que um memorando de 22 páginas foi anexado à sua decisão para explicar suas razões. Minha decisão não é baseada na emoção ou na opinião pública. Mas quero destacar a dor que a família de Floyd está sentindo, disse o magistrado. Em abril passado, Chauvin, 45 anos, foi declarado culpado pela morte de Floyd, homem negro asfixiado durante uma abordagem policial em maio de 2020, em Minneapolis, nos Estados Unidos. Na ocasião, um júri popular considerou o ex-agente culpado em todas as 3 acusações, homicídio em segundo grau, quando inicialmente não há intenção de matar, mas o réu mata enquanto comete intencionalmente outro crime, homicídio culposo em segundo grau, quando o réu assume o risco de assassinar alguém ao ter uma atitude imprudente, e homicídio em terceiro grau. Quando o réu age sem levar em consideração o risco à vida humana. Ele está detido em um centro penitenciário do estado de Minnesota desde então. No ano passado, Chauvin já havia sido preso, poucos dias depois do crime, mas deixou a cadeia após pagamento de uma fiança de $1 milhão. Pouco antes da leitura de sua pena, Chauvin falou pela primeira vez e ofereceu seu pêsames aos familiares de Floyd. Durante todo o julgamento, o ex-policial se recusou a depor perante ao tribunal. Quero apresentar as minhas condolências à família Floyd, afirmou. Na audiência, o procurador-geral assistente de Minnesota, Matthew Frank, pediu ao tribunal uma sentença de 360 meses, ou seja, 30 anos, porque Chauvin utilizou força desproporcional contra um homem que clamava pela vida. Durante a abordagem policial que culminou na morte de Floyd, o segurança negro repetiu a frase "não posso respirar" por diversas vezes, mas não teve sua súplica atendida. Floyd foi tratado com crueldade. Todos vimos, disse o procurador. A decisão de Kerry levou em consideração 4 fatores agravantes: agir com crueldade particular, atuar com o apoio de um grupo, abusar da autoridade de policial e cometer o crime em frente a uma criança. A pena máxima para todas as acusações poderia atingir 40 anos. Dezenas de pessoas aguardaram a sentença no lado de fora do tribunal, carregando fotos de Floyd e banners do movimento antirracismo Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, em português. Crime em 25 de maio de 2020, Chauvin foi filmado ajoelhado sob o pescoço de Floyd, que ficou imobilizado com o rosto para baixo e algemado por mais de 9 minutos, o que provocou o seu sufocamento, durante uma abordagem policial em Minneapolis. Os agentes estavam no local porque o ex-segurança negro, com 46 anos, teria tentado pagar uma conta em uma mercearia com uma nota falsa de $20. A morte do afro-americano foi o estupim para milhares de pessoas irem às ruas dos Estados Unidos e do mundo para protestar contra a injustiça racial e a brutalidade policial. Vandalismo. Mais cedo, uma estátua em homenagem a George Floyd foi vandalizada em Nova York, nos Estados Unidos. O busto do afro-americano amanheceu coberto de tinta preta e com o nome de um pequeno grupo de extrema-direita. A escultura foi inaugurada no Brooklyn no último sábado, 19, como parte das celebrações do Juneteenth. Além dela, uma outra estátua de Floyd também apareceu vandalizada com a mesma inscrição, em frente à prefeitura de Newark, em Nova Jersey, de acordo com a imprensa americana,
com a agência ANSA. Bolsonaro diz que o líder do governo, Ricardo Barros, está envolvido no caso da Covaxin, garante deputado. Na CPI, irmãos Miranda denuncia pressão para importação de Covaxin. A Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI da Covid-19 houve nesta sexta-feira 25. O deputado Luiz Miranda, do DEM-DF, e seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, após ambos denunciarem que havia irregularidade no contrato de compra da vacina indiana Covaxin. Durante seu depoimento, Luiz Ricardo relatou que avisou o presidente Jair Bolsonaro que 3 superiores do Ministério da Saúde estavam pressionando para agilizar os trâmites de importação de vacina anti-Covid. Entre os nomes citados estão Roberto Ferreira Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde, Tenente-Coronel Alex Leal Marinho, ex-coordenador geral de logística de insumos estratégicos para a saúde, o Coronel Marcelo Bento Pires, ex-diretor de programa do Ministério da Saúde. A denúncia dos irmãos é de que a compra do imunizante indiano envolvia antecipação de pagamento da vacina para uma empresa que não era contratada, doses a menos e com prazo de validade curto, além de superfaturamento. Supostamente pressionando, o funcionário teria se recusado a agir dessa maneira e alegou que sua equipe identificou algumas falhas na documentação e inconsistência no acordo assinado com o laboratório indiano. E a sua intermediária no Brasil precisa medicamentos. O deputado Luiz Miranda, por sua vez, mostrou à CPI prints de uma conversa com seu irmão, que relata um diálogo com um colega de trabalho, segundo o qual havia pedido de propina de uma pessoa que vendia vacinas. A troca de mensagens ocorreu em 20 de março deste ano. Aquele rapaz que me procurou, dizendo que tem vacina, disse que não assinaram porque os caras cobraram dele propinas para assinar o contrato. Vou perguntar se ele tem provas, disse o servidor público. Na sequência, Luiz Ricardo relatou ter recebido mais uma ligação que teria partido do coordenador dele, pedindo para acelerar o trâmite de importação da vacina. O irmão então recomendou que a Polícia Federal fosse avisada. Ainda durante a sessão, o deputado revelou uma mensagem de áudio do irmão, no qual são citadas as falhas na última nota fiscal do contrato fechado. Para a compra de vacina Covaxin, a mensagem, inclusive, foi compartilhada com ajudante de ordens de Bolsonaro, Diniz Coelho, de acordo com o parlamentar. Nas gravações, ele também revela sua estranheza pela pressão e cobrança que Luiz Ricardo estaria recebendo na negociação. Olha aí o diretor cobrando meu irmão essa hora da noite sobre ali licença de importação de outra vacina, da vacina que eu fui despachar. Com ele mostra pro presidente. Isso daí, cara, manda para ele. Essa hora cobrando uma ali que não tem o que fazer, tão desesperados que eles estão por essa outra. Todas as demais, inclusive a que está chegando amanhã, ninguém está preocupado.
E só nesse contrato específico que a gente explicou pro PR, diz Luiz Miranda na gravação divulgada. A Covaxin foi vacina mais cara negociada pelo governo federal. Até agora, 80,70 unidades o valor, e 4 vezes maior que, por exemplo, a vacina da Fiocruz AstraZeneca. Além disso, o contrato é o único que teve um intermediário sem ligação com a indústria de vacina, empresas precisas de medicamento. Em uma das mensagens, Luiz Ricardo também lista, por exemplo, o quantitativo de dose que seria inferior ao acordado, pagamento adiantado por todo o volume negociado. É o fato da empresa fabricante não estar no contrato. Por sua vez, Luiz Miranda revelou que falou sobre as suspeitas com o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Durante uma viagem na ocasião, o general teria informado que deixaria o cargo em breve. O deputado explicou ainda que o irmão entregou 2 dossiês com suspeita. Os documentos teriam sido entregues, segundo ele, ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, em contra o Bolsonaro. O deputado federal contou as supostas reações do presidente Jair Bolsonaro, depois de tomar conhecimento das suspeitas da suposta pressão dentro do Ministério da Saúde para agilizar a importação da Covaxin. De acordo com Luiz Miranda, Bolsonaro teria reconhecido a gravidade dos fatos e afirmou que passaria o tema para a Polícia Federal PF. Abriu investigação. Ele, Bolsonaro, falou: vou acionar o DG, diretor-geral da PF, porque de fato isso é muito grave o que está ocorrendo, relatou. O contato teria ocorrido quase um mês depois de assinatura do contrato de aquisição de 20 milhões de doses do imunizante, ao custo final de 1,6 bilhão. Após um bate-boca entre os senadores paralisar a sessão por cerca de 10 minutos, os depoimentos foram retomados com a agência ANSA. Brasileiros já somam 27,8% dos estrangeiros em Portugal, mas a emissão de títulos de residência cai. A nacionalidade brasileira mantém-se com a principal comunidade estrangeira residente em Portugal, representando 27,8% do total até dezembro de 2020. É o valor mais elevado desde 2012. De acordo com os dados do Serviço dos Estrangeiros e Fronteiras CEF, mesmo em meio à pandemia, 2019 eram 25,6%. Até o fim de dezembro de 2020, eram 183.993 brasileiros em terras portuguesas, um crescimento de 21,6% em relação a 2019, quando haviam 151.304. Os números estão no relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo, RIFA 2020, divulgado pelo CEF. Na noite desta quarta-feira, 23, não entram neste cálculo pessoas com dupla nacionalidade brasileira, portuguesa ou de outro país da União Europeia, nem em situação irregular. Para efeitos comparativos, e segundo a nacionalidade com mais residentes em Portugal e a britânica, com 46.238, perfazendo apenas 7% do total de estrangeiros. No entanto, o crescimento do número de cidadãos do Reino Unido em solo lusitano foi de 34,6% em relação a 2019, maior, portanto, do que o de brasileiro. Apesar de quantidade de brasileiro ter crescido pelo 4º ano consecutivo, quebrou-se a tendência de crescimento na emissão de novos títulos de residência em 2020. O CEF emitiu 118.124 novos títulos, sendo 42.245 para cidadãos do Brasil, representando quedas na taxa de omissão de 8,5% total, de 3,4% para brasileiros em relação a 2019.
CEF confirmou que vai passar a agenda entrevista para autorização de residência com base na ordem cronológica dos pedidos. Muitos imigrantes chegam a esperar mais de 2 anos pelo agendamento. O sistema de marcação é alvo de reclamação de associação de imigração que denunciam o esquema de contratação de empresas para conseguir vagas. O CEF está atualmente à base dos princípios da igualdade, oportunidade e disponibilidade de analisar a metodologia mais adequada para agendamento por ordem cronológica, tendo em conta a data da aceitação da manifestação de interesses, prevendo-se a sua implementação até o final do 3º trimestre, cautelando os mecanismos de verificação de segurança. Posteriormente, os cidadãos serão notificados por ordem cronológica de acordo com a capacidade de atendimento. Lê-se na nota enviada com a agência de notícias Sputnik Brasil. O órgão ressalta que as vagas para atendimento de cidadãos estrangeiros com manifestações de interesse formulado ao abrigo dos artigos 88 e 89, no número 2 da Lei de Estrangeiros, estão totalmente preenchidas até 30 de outubro, não havendo, no momento, previsões de abertura de novas vagas. A nota faz a ressalva de que todos os cidadãos estrangeiros com processo pendente no CEF, cujo pedido tenha sido formulado entre 18 de março e 30 de abril de 2021, encontram-se temporariamente em situação regular em território nacional, até a decisão administrativa definitiva do respectivo processo. Os processos ficam assim suspensos durante o período de apreciação e tramitação, garantindo igualdade de tratamento entre cidadão e estrangeiro. Lê-se em outro trecho. Protestos marcados para 11 de julho pela autorização de residência. Para o próximo dia 11 de julho, brasileiros marcaram manifestação em Lisboa e no Porto por mudanças na forma de emissão da autorização de residência. Uma das principais reivindicações e concessão automática de residência para imigrantes com manifestações de interesse aprovado pelo CEF, comprovando que estrangeiros têm um contrato de trabalho, portanto, habilitado a pedir autorização de residência. Uma das criadoras da Comissão dos Imigrantes em Portugal para Liberação de Residência, carioca Karina Lene, realizou sua manifestação de interesse há um ano e meio. A comissão enviou uma carta aberta ao governo português pedindo celeridade. Sputnik Brasil. Karina falou das dificuldades de brasileiros que ficam à espera da autorização e residência. Tem gente que não consegue entrar no sistema de saúde, não consegue empregar, mudar a carta de condução. Precisamos que o CEF faça o agendamento em ordem cronológica. Já se passou por muito tempo, não podemos esperar mais. Estamos aqui passando dificuldade e o momento está muito delicado por causa da Covid-19, disse Karina. Em entrevista Sputnik, o advogado Fábio Pimentel, sócio do escritório Amaral, advogado especializado em internacionalização de empresas brasileiras em situação imigratória, diz que o decréscimo no número de autorização de residência é pequeno, pode ser atribuído aos impactos provocados pela Covid-19. Essa ligeira queda no número de brasileiros residentes em Portugal de 2019 para 2020, de cerca de 3%, naturalmente explicada pela pandemia, que acabou por força. Muitos voltaram para o Brasil, porém um número pequeno se observamos a gravidade do contexto envolvido, avalia Pimentel. Ele explica que a liderança do Brasil no fluxo migratório é uma tendência histórica, seja pelas raízes coloniais, seja pelo desenvolvimento de relações comerciais, econômicas e políticas entre os dois países. Advogados que têm
escritório no Porto, em São Paulo, relembra que nos anos 1930 estima-se que a população de portugueses no Brasil era de cerca de 700 mil pessoas. Esse número vem caindo desde então, até que em 2015 já era possível verificar claramente uma inversão no fluxo migratório e compra. De acordo com especialistas, diversos fatores explicam essa inversão, desde a degradação nas condições de vida no Brasil com o aumento da violência, até o abrigo que a legislação portuguesa dá a filhos netos de portugueses nascidos no Brasil que pode adquirir nacionalidade portuguesa. Números de pedidos de nacionalidade portuguesa cai 9%. Já em relação aos pedidos de aquisição da nacionalidade portuguesa para estrangeiros que vivam há pelo menos 5 anos em Portugal ou que tenham cônjuge português, casamento ou união estável, em 2020 o CF registrou uma diminuição de 6,9% face de 2019, dos 64.309 pareceres emitidos pelo CF. 2.847 foram para brasileiros, 2.081, 9% menos do que no ano anterior. Pimentel também atribuiu à pandemia a ligeira diminuição nos pedidos de aquisição de nacionalidade por brasileiros. No entanto, ele afirma que isso não muda o quadro geral de grande crescimento nos últimos anos, de 2018 para 2019. Esse número praticamente duplicou de 11.586 para 22.928. Ou seja, afetou bem pouco. Isso demonstra que cada vez mais os brasileiros estão buscando formas mais seguras e estáveis de permanecer no país. É importante lembrar também que a nacionalidade portuguesa permite o livre acesso à moradia e ao trabalho em qualquer outro país da União Europeia. Logo, é também possível que a partir de Portugal muitos estejam buscando acessar também outros mercados e países do bloco econômico justifica. O empresário carioca Eduardo Soares, que vive em Portugal há 6 anos, fez o pedido de aquisição de nacionalidade portuguesa. Em maio, ele conta que já teve os documentos aceitos pelo CEF, mas que o prazo para aparecer é de 12 meses. Ele chegou a Braga em 2015 com visto de estudante e, após 2 renovações anuais, migrou para o visto de cônjuge de cidadão europeu. Está com validade de 5 anos. Hoje mora em Lisboa e considera-se um felizardo pela agilidade no seu processo. Ao completar o tempo mínimo de permanência em solo lusitano, resolvi aplicar para a cidadania portuguesa. Enviei um e-mail para algumas conservatorias de registro solicitando data para apresentação dos documentos requeridos. Foi tudo muito dinâmico. Todas as conservatorias me responderam num curto prazo. Escolhi a que oferecia a data mais próxima, no caso, e de Braga. Não tive dificuldade alguma no ato de apresentação da documentação, mesmo na pandemia, relata Soares. Brasileiros lideram entre os barrados, mas o número cai em 2020. De acordo com a rifa de 2020, a maioria dos recursos de entradas em território nacional ocorreu em posto de fronteira aérea, destacando-se o aeroporto de Lisboa. No total foram barrados 1.589 estrangeiros, 1.172, 73,8% deles brasileiros. Para efeitos comparativos, a segunda nacionalidade com maior recusa de entrada foi angolana, com apenas 58 barrados. Laudiceia Lima, uma das brasileiras barradas em 28 de fevereiro de 2020, relatou ter sido coagida, obrigada por agentes do CEF a assinar documentos assumidos de forma compulsória.
que teria ido a Portugal em busca de trabalho, apesar de ter viajado por conta de turismo religioso, segundo explicou seu advogado. Sputnik Brasil, em dezembro. A prática também foi relatada por outros brasileiros para que o CEF pudesse justificar a proibição de entrada e expulsão do país e regresso ao Brasil. Na época em que as denúncias vieram à tona na imprensa, então, chanceler interior do Brasil, Octávio Brandelli, telefonou para o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva. As denúncias de maus tratos brasileiros vieram na esteira da morte de Igor Omeniuk, ucraniano que morreu em 12 de março após ser espancado e torturado por agentes do CIE. 3 inspetores foram condenados a apenas entre 7 e 9 anos de prisão. No entanto, o número brasileiro barrado caiu de 70% em relação a 2019, acompanhando a queda total de 68% de estrangeiros que tiveram a entrada recusada em Portugal. Naquele ano foram 3.975 barrados de uma totalidade de 4.995 em 2019. As reduções acentuadas podem ser explicadas pela drástica diminuição no tráfego aéreo no ano passado, em decorrência das restrições provocadas pela pandemia, com a agência Sputnik Brasil.